a origem do teatro kabuki, o teatro tradicional japonês. O kabuki tem suas raízes ligadas em uma miko, que outrora eram poderosas xamãs nas sociedades primitivas do Japão, mas naquela época elas já tinham sido marginalizadas e perdido bastante de seu prestígio. E para sua subsistência, elas realizavam danças rituais envolvendo muita sensualidade e animação. Até que uma delas, no período Edo, período da paz, ganhou muito destaque fazendo apresentações em Kyoto, na capital imperial. Como no período Edo já não existiam mais as guerras civis entre os planos, reinou um longo período de paz, então era mais fácil você sair de uma província para outra, inclusive propagar o kabuki. Logo que essa miko fez sucesso em Kyoto, outras mulheres começaram a copiar ela. E a partir da dança, as apresentações começaram a agregar canto também, instrumentos musicais e até encenações, dando formato assim para o kabuki como uma forma de teatro. Quando o kabuki chegou em Tóquio, a elite da época começou a se incomodar um pouco com a devassidade das atrizes do kabuki, que inclusive muitas delas também aceitavam dinheiro em troca de favores. Então o kabuki ficou fortemente associado à prostituição para a sociedade da época. Lembrando que o kabuki não era a única forma de teatro tradicional do Japão. Também existe o no, que é o teatro de máscara japonesa. Só que o no ele é muito mais conceitual e lento, envolvendo muita simbologia com público-alvo para elite, enquanto que o kabuki era um negócio mais pro povão, né? Fazendo um paralelo com a sétima arte, é como se o no fosse um filme cult, tipo o Sétimo Selo, lá do cara jogando xadrez com a morte, e o kabuki fosse, sei lá, uma comédia romântica com Adam Sandler, um musical genérico com adolescentes jogando basquete e líderes de torcida, ou então um filme de super-herói. Eu não tô dizendo que essas coisas são ruins, mas são para públicos diferentes, você me entende, né? Logo, toda essa alegria, animação e sensualidade que envolvia o kabuki começou a fazer sucesso entre as camadas populares. Só que de tanto incomodar a família tradicional japonesa, as mulheres acabaram sendo banidas de atuarem como atrizes de kabuki, principalmente por estarem associadas à prostituição. Eu não estou dizendo que não existia prostituição na época, mas só que os distritos das luzes vermelhas ficavam em locais designados para isso, mais afastados do centro da cidade, enquanto que o kabuki acontecia no meio da cidade. Então o problema nunca foi a moralidade, sim você ser visto pela sociedade entrando em um lugar como esse. Porque se fosse escondido e afastado do centro da cidade, estava daijobu. Daijobu não, é tudo bem. Pera, daijobu não é português? Daijobu é japonês, português é tudo bem. Então para preencher as lacunas dos papéis femininos, o kabuki resolveu colocar homens que ainda não tivessem passado pela puberdade, ainda tivessem alguns traços femininos para fazer esses papéis. Com isso eu quero dizer criança, né? Então esses jovens meninos que ainda não tinham passado pela puberdade faziam os papéis femininos, só que o problema ainda acontecia, porque agora ao invés das mulheres, esses meninos também aceitavam dinheiro em troca de favores, que na verdade só agravou o problema, né? Então o kabuki ficou restrito apenas para homens adultos por muito tempo. Mesmo com a restauração Meiji e o fim dessa proibição, ainda era um tabu muito grande para as mulheres atuarem em peças teatrais. Então esse estereótipo de que toda atriz era do job era muito grande, afastando as mulheres do teatro, mesmo não sendo mais proibido. E uma mulher ensinar uma peça de teatro é um tabu muito grande na sociedade. E uma curiosidade extra para vocês que me seguem é que as trupes de teatro Takarazuka Kagekidan surgiu justamente para quebrar com esse paradigma. Em que outrora o teatro era exclusivo para homens, eles resolveram fazer uma trupe apenas com mulheres. Todos os papéis eram interpretados por mulheres, inclusive os masculinos. E para quebrar totalmente essa associação que eles tinham de prostituição com teatro, todas essas mulheres faziam um voto de castidade, entrando ainda virgens para a trupe e sendo terminantemente proibidas de se relacionarem com o homem enquanto estivessem na trupe. Obviamente elas eram livres e poderiam sair da trupe quando quisessem, assim elas poderiam casar se quisessem. Mas enquanto elas estivessem na trupe, elas seriam castas. E este Takarazuka Kagekidan existe até hoje, com apresentações regulares nos teatros de Takarazuka e Hyogo-ken e em Tóquio. Outra curiosidade extra é que eu só descobri isso porque eu morava em Takarazuka, eu gostava bastante de lá. Também a cidade de Tezuka Osamu, o criador do Astro Boy e o pai das histórias em quadrinho como a gente conhece hoje no Japão. Como se fosse um Maurício de Souza do Japão. Estranhamente, Takarazuka é uma cidade extremamente famosa entre os japoneses, mas muito pouco conhecida fora do Japão. É um lugar que vale a pena incluir no seu roteiro se você for passar por perto. E coincidência ou não, o distrito das luzes vermelhas mais famoso do Japão fica exatamente no bairro do Kabuki, em Tóquio, Kabukicho.